A Chevrolet já foi a marca mais pioneira em termos de carros elétricos no mundo. Nos anos 90, por exemplo, ela já vendia carros a bateria. Hoje em dia não está bem assim, e quando você pensa em carro elétrico vendido no Brasil, é difícil que um Chevrolet venha à sua cabeça. Mas o novo Chevrolet Bolt finalmente chegou, e ele está trazendo uma revolução junto com ele. Eu vou te contar tudo dessa revolução que a Chevrolet está preparando, mas antes, claro, escaneia o QR Code, se inscreve no nosso canal no YouTube e acompanha a Quatro Rodas no site, na revista e nas redes sociais. Assim você vai ficar por dentro de todo o modelo dessa invasão elétrica que está começando aqui no Brasil. Depois de mais ou menos um ano de atraso, o Chevrolet Bolt finalmente vai ser lançado com a reestilização aqui no Brasil. E agora ele é o Bolt EV. E é importante a gente destacar isso porque em breve a gente vai ter o SUV do Bolt à venda aqui, o Bolt EUV. Enquanto isso a gente fica com a variante compacta do Bolt, que ganhou essa nova dianteira e uma nova traseira, ambas dando uma boa renovada num desenho que era de 2012. E convenhamos que para uma tecnologia tão nova quanto um carro elétrico, 10 anos valem por um século. Para fazer o facelift valer a pena, a GM tinha, claro, que usar no visual. E para mim nada chama tanta atenção no Bolt quanto esse conjunto óptico, que une as DRLs e os faróis em LED sob a mesma cobertura. E também tem essa extensão em black piano aqui, que deixa a frente do carro mais à moda dos carros atuais, com esse olhar meio filetado. A tampa do porta-malas ela ficou mais circular. E essas lanternas traseiras, elas lembram inclusive uma evolução do Tracker, mais ou menos. Isso aqui, com esse para-choque traseiro, fizeram sozinhos esse carro rejuvenescer bastante. Se o Bolt te provoca algum estranhamento, pode ser por causa do balanço dianteiro, que ele é bem pequenininho. O capô também é coisa pouca. E aqui embaixo vai o motor elétrico, que não faz feio não, tá? São 203 cavalos, 36,8 kgfm de torque, e isso num carro de 1.600 kg. Mas por questão de segurança aerodinâmica, o capô mesmo pequenininho vai continuar seguindo nos carros elétricos. Então a GM aproveitou para manter o Bolt com tração dianteira, o motor aqui embaixo, e salvar o porta-malas, que não é ruim. São 480 litros daqui até em cima, e 380 daqui até o tampão. O capô bem pequeno também favorece o espaço interno, que é bem bom para um compacto. E outra coisa que faz o Bolt ficar mais confortável são os novos bancos. No caso aqui do motorista, além dele ser bem agradável, a gente tem ajuste elétrico de altura, de profundidade e o ajuste lombar. Na única versão que o Bolt vai ser vendido aqui no Brasil, os bancos são sempre de couro e perfurados, porque eles contam com aquecimento. Infelizmente, eles não contam com refrigeração. Para completar, o volante, que também é novo, tem ajuste de profundidade e de altura. E ele também é aquecível. Aqui atrás, o Bolt me surpreendeu bastante, porque ele é bem espaçoso para um carro desse tamanho. Por exemplo, o banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82 m, e eu tenho um palmo de distância, até mais na verdade, entre o joelho e o banco. Na verdade, quem vai ficar apertado aqui, como sempre, é o passageiro do meio, e no caso de ter 3 adultos, como ele é um carro mais estreito, os ombros também não vão ter vida muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, o chão do carro é plano, então isso faz você aproveitar melhor o espaço para os pés, e a própria posição também dos assentos foi bem feita, então você fica aqui realmente bem acomodado. Em termos de comodidades, aqui atrás tem 2 saídas USB, uma delas USB-C, mas ao mesmo tempo não tem saída de ar. Isso aí realmente é uma bola fora. Ao mesmo tempo, o encosto de cabeça ele é bem prático e a altura do carro é boa. Você vê que entre minha cabeça e o teto também tem um espaço bem satisfatório. Outra coisa que mudou bastante no novo Bolt EV também foi o painel. A começar por esses comandos aqui que servem para o ar-condicionado, o aquecimento dos bancos e o aquecimento dos volantes. Eles estão com esse design bem black piano e minimalista que está muito mais parecido com a tendência que a gente vem vendo nos carros mais novos. A central multimídia também melhorou, ela está mais elegante porque ela está inclinadinha assim para cima de um jeito que ficou bom para ler.
e são 10,2 polegadas, é uma central grande. E como ao redor dela também tem esse black piano, dá uma sensação meio de borda infinita que faz ela parecer ao mesmo tempo bem grande, mas harmônica, não fica aquela coisa assim como se tivessem colocado uma televisão aqui no painel, sabe? E uma outra atualização importante é aqui no console central. Tem um porta-objetos aqui, né? E ele teve a alavanca de câmbio substituída por esses botões. Então você escolhe a marcha à frente, a marcha ré, o parque e o neutro no botão, e esse botãozinho aqui que parece um seletor de vidro elétrico é o freio de mão. Além disso, esse buraco aqui é onde ficam as entradas USB, o carregamento por indução, e esses botões aqui servem, entre outras coisas, para você escolher o modo Sport, desligar o controle de tração e mexer nas configurações de automação veicular que incluem o aviso de saída involuntária da faixa. O quadro de instrumentos é o mesmo de antes, de 8 polegadas. Ele não é ruim, ao mesmo tempo que não é impressionante se tratando de um carro elétrico, que é algo que a gente sempre espera mais tecnologia. Mas ele serve bem à função, então convenhamos que não foi nenhuma bola fora da Chevrolet ter mantido ele. Inclusive, é através do quadro que a gente vê que o carro tá ligado. Afinal de contas, eu tô falando aqui e eu te garanto que você não ouviu barulho de motor hora nenhuma. Bom, agora é hora de testar o Bolt aqui na pista e eu já vou começar testando a aceleração dele, né? Normalmente uma das coisas que chama mais atenção num carro elétrico. Eu vou partir do repouso e vamos ver como que ele faz o 0 a 100. 3, 2, 1. 50, 60, 80, 90, 100. Ó, foram mais ou menos 7,3 segundos. Nada mal, tá? Só que é óbvio que no dia a dia você não vai bancar o Top Gun Maverick e ficar decolando com esse carro aqui na rua. Isso é especialmente útil, no caso essa aceleração é especialmente útil, nas arrancadas. Então, num sinal, quando você tem que fazer alguma ultrapassagem para pegar alguma alça de acesso, o carro elétrico, e no caso o Bolt, que tem um bom conjunto, né, para um carro elétrico, é muito prático. Ele tem essa retomada muito ágil e isso para mim assim, é a coisa mais divertida e confortável de dirigir um carro desse. Além disso, a direção é bem leve, o conjunto de suspensão é bem acertado e como as baterias ficam próximas do solo, a tendência é que o carro também seja mais estável do que um equivalente a combustão. No caso do Bolt específico, eu notei um pouquinho assim de instabilidade, talvez com ventos laterais. Em altas velocidades aqui nessa pista de teste que a gente está, eu notei um balanço assim lateral um pouco incômodo, mas eu também acho que não é nada grave não. Em geral, esse aspecto de videogame, né, tanto da direção quanto do acelerador que é bem calibrado e principalmente dessa resposta imediata de torque e potência, são muito bons, né? E para quem quer ter um carro justamente para se deslocar com pouco esforço, o Bolt é uma escolha que vai agradar bastante. O Bolt ele também oferece a função One Pedal, que está cada vez mais comum em carros elétricos, ou seja, você consegue acelerar e frear o carro só com o pedal do acelerador. Eu vou te explicar. Nesse momento, eu estou acelerando normalmente. A partir do momento que eu começo a aliviar o pé, o carro já está freando, você está percebendo. Por que isso? A mesma coisa que faz Itaipu Gera Energia quando a água passa pela turbina. Ou seja, o movimento das rodas, essa inércia de quando eu tiro o pé do acelerador, vira energia elétrica, né? O motor ele passa a funcionar como um gerador. Como a energia não se perde e nem se cria, né? Ela vai se transformando, essa energia elétrica que é gerada tem que vir de algum lugar. E de onde que ela vem? Da energia cinética, simplificando, do movimento do carro. Ou seja, quando eu tiro o pé do acelerador, o carro começa a gerar energia e em reação ele para o movimento. E tem uma coisa bem legal aqui no Bolt, que tem um botãozinho que parece aquela borboleta seletora de marcha, que ela faz com que essa regeneração entre no modo máximo. Então eu consigo literalmente frear o carro apertando esse botão. Eu aperto esse botão, a regeneração entra com tudo e você tem uma força de frenagem considerável. É muito semelhante a um freio motor. E da mesma forma que num carro a combustão você consegue descer a marcha para aumentar o freio motor, num carro elétrico você consegue dosar essa regeneração para frear mais ou menos. No modo One Pedal, claro, a regeneração está bem forte e aí você consegue fazer esse efeito de frenagem só aliviando o pé do pedal direito. Essa frenagem ela é essencial não só para você poupar os freios hidráulicos, mas também para você atingir a autonomia máxima do Bolt, que é de 380 km no ciclo WLTP.
A Chevrolet ela não divulga quanto tempo leva para você carregar o Bolt de 0 a 100% ou de 10 a 80%, que é uma medida mais comum na indústria hoje em dia. O que a gente sabe é que a potência máxima de carregamento em corrente contínua é de 55 kW. É menos do que carros elétricos mais modernos, mas convenhamos também, é difícil você encontrar um carregador mais rápido do que isso no Brasil. De todo modo, com 55 kW de carregamento, dá para você colocar mais ou menos 160 km de autonomia a cada 30 minutos de recarga. Mas também é uma coisa que eu sempre reforço, dono de carro elétrico tem que ter um wallbox em casa. Quem comprou o Bolt na pré-venda no ano passado, ganhou um de brinde, mas se você tiver que comprar, fica algo em torno de 5 a 10 mil reais. Um wallbox costuma carregar a mais ou menos 7 kW. E aí, com 7 horas, de acordo com a Chevrolet, você consegue encher a bateria desse carro. Ou seja, numa pernoite, independente de quanta bateria você gastou no dia, você vai acordar com quase 400 km de autonomia para rodar no dia seguinte. E como essa bateria tem 65 kWh, pegando uma tarifa média assim no Brasil, você gastaria mais ou menos R$100 para encher esse tanque. Mas lembra que no começo do vídeo eu te falei que a Chevrolet prepara uma revolução aqui no Brasil? Na verdade, o Bolt EV seria a primeira parte dela, que é o reinício da eletrificação da marca aqui no país. Depois dele, vem a novidade para valer. É o belíssimo Blazer EV, o Equinox EV e o SUV do Bolt, o Bolt EUV. É uma sopa de letrinhas, eu também me confundo, mas a estratégia da Chevrolet, na verdade, é comum a praticamente todas as montadoras no mundo. Elas vão focar no que vende. E o que vende hoje em dia? SUV. Enquanto isso, o Bolt EV vem para o Brasil e também rouba uma fatia de mercado que poderia ser do Nissan Leaf, do Fiat 500e e de outros compactos elétricos que são ainda a maioria aqui no país. Depois do Bolt, a invasão dos SUVs elétricos da Chevrolet vai começar aqui no Brasil no ano que vem. E, obviamente, você saberá de tudo, bem ou mal, porque aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Valeu!